Boa noite, amados e queridos irmãos. Que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Para a gente é uma alegria muito imensa poder voltar aqui a esta casa. Eu tenho 15 anos de caminhada de liderança e quase um terço eu passei aqui. São 25 anos, né? O pastor Olival colocou muito bem, 25 anos de perseverança, de muitas dificuldades, mas são 25 anos em que a glória, a presença, o sustento, a graça, a misericórdia do Senhor tem sido sempre constante. E eu louvo a Deus por este ministério aqui. Lá na nossa comunidade, nós temos trabalhado recentemente a ideia da perseverança. E quando a gente fala de uma vida para a glória de Deus, eu gostaria que você abrisse em Hebreus, capítulo de número 11. Quando nós falamos sobre uma vida para a glória de Deus, ou toda uma vida para a glória de Deus, nós falamos sobre um propósito, que é o viver para a glória de Deus, um propósito resgatado pelos reformadores, chancelado pelo movimento puritano, toda uma vida para a glória de Deus, toda uma vida para a glória de Deus, e não há como falarmos de uma vida para a glória de Deus, que é o alvo de cada cristão, de cada discípulo, sem falarmos da necessidade de perseverarmos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 11. Nós vamos ler o versículo de número 22, e depois eu quero te convidar a ir para Gênesis, porque a gente vai falar sobre um personagem nessa noite. Nós vamos falar sobre a caminhada da perseverança, rumo a viver para a glória de Deus, na vida de um homem chamado José. Capítulo 11, verso 22, diz assim, estou lendo na NVI. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Amém? Vamos ficar por aqui. Quando a gente pensa no livro de Hebreus, já é certeza que a gente não tem um conhecimento de quem foi o autor. Isso já é pacificado entre os estudiosos. Não há certeza quem foi o escritor, mas a gente pode saber, por exemplo, para onde esse autor escreveu. E nós ficamos sabendo, no finalzinho do livro, lá no capítulo 13, no verso de número 24, que ele escreve para uma comunidade que estava em Roma. E ele escreve para essa comunidade, uma comunidade que a gente fica sabendo à luz de Atos, por exemplo, Atos 2:10, uma comunidade que talvez foi plantada ali, no movimento do Pentecostes. Porque naquele encontro, naquele culto de Pentecostes, existia judeus provenientes de Roma. Talvez, quem sabe, um daqueles convertidos, ou um grupo daqueles convertidos, voltou para Roma e começou uma comunidade ali na capital do império. Fato é que, quando o autor de Hebreus está escrevendo, várias são as comunidades que já estão ali em Roma, comunidades cristãs. E a gente fica sabendo também, à luz da história, não à luz da Bíblia, que nesse período aí, talvez, quem sabe, meado aí da década de 60, há uma forte perseguição ali em Roma. Há uma forte perseguição basicamente sobre a igreja cristã. O judaísmo não era perseguido porque era legitimado pelo império. Havia uma liberdade para os judeus praticarem a religião judaica, mas o cristianismo até então passava apenas de uma seita e não era bem vista pelo Império Romano, e aí então começa-se uma perseguição. E quando a gente percebe o livro de Hebreus, a gente percebe claramente que aqueles irmãos, diante da perseguição, estão sendo tentados a voltarem para o judaísmo para fugir dessas perseguições. Por exemplo, quando a gente lê Hebreus capítulo 10, que é o contexto do capítulo 11, Hebreus capítulo 10, a partir do verso 33, a gente fica sabendo, por exemplo, que o autor ele escreve para nós dizendo: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com aqueles que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Perceba que o contexto é de sofrimento.
são de insultos, são de calúnias. Muitos cristãos estão sendo presos, muitos pastores da comunidade de Roma estão sendo presos simplesmente porque são cristãos. Muitos cristãos estão tendo seus bens expoliados, confiscados pelo Estado, simplesmente porque se dizem cristão. O resultado disso? Muitos cristãos estão pensando em abortar a fé. Então o autor de Hebreus escreve esse livro e basicamente ele está desafiando aquela comunidade a permanecer. Porque Cristo Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que foi revelado no Antigo Testamento. E ele é maior do que tudo, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que o templo, ele é maior do que o sacrifício. Ele é o cumprimento de todas as expectativas do Antigo Testamento. E não vale a pena voltar atrás, mas permanecer em frente. E aí então vem o capítulo 11. O capítulo 11 que é uma relação de vários homens e mulheres que a despeito das dificuldades, a despeito das adversidades, permaneceram. E um deles é José. E interessante que o autor de Hebreus, ele cita um episódio da vida de José, lá o finalzinho. Então, eu chamo a sua atenção para a gente ir lá em Gênesis capítulo 50. Ele pula toda a vida de José, mas ele fala do final da vida de José, quando José já está prestes a fechar os seus olhos. Gênesis 50, verso 24 a 26, ele faz menção dessa passagem histórica. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte. Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez com que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, leve os meus ossos daqui. Morreu José com idade de 110 anos, e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Perceba, queridos, que José, ele está morrendo com 110 anos. Desses 110 anos, 93 anos foram vividos no Egito. Mas quando José está fechando os seus olhos, ele tem uma promessa na mente. Ele tem uma esperança na sua mente. E a promessa e a esperança que ele tem é que a terra que Deus prometeu ao povo de Israel, aos descendentes de Abraão, não é no Egito, é em Canaã, a terra prometida. E José lhe faz juramento para que os seus irmãos, assim que ele morresse, conduzissem os seus ossos para a terra prometida. A mente de José está lá na terra prometida. Esse homem morre, a despeito de tudo aquilo que ele já viveu no Egito, com grande esperança. E como é que José chega no final da vida, depois de tudo aquilo que ele já viveu, com essa esperança? O que Deus fez na vida desse homem, para que esse homem chegue ao final da sua vida? Uma vida vivida para a glória de Deus, como esperança. Então, rapidamente, eu queria chamar a sua atenção para a gente ir, caminhar um pouco, para a gente perceber como foi a vida desse homem. E quais lições Deus pode ensinar para nós, para que hoje, Igreja Batista Igara e as demais igrejas aqui de Jiquié, os demais cristãos, nós possamos perseverar em viver uma vida para a glória de Deus, independentemente das circunstâncias e das adversidades. Eu chamo a sua atenção primeiro para a gente perceber, à luz de Gênesis capítulo 37, 39 e 40, um pouco da estação da vida de José, que eu chamo essa estação de atravessando os invernos da vida. A gente sabe que a história de José começa no capítulo 37 e vai perpassando capítulo 39 e capítulo 40. E quando a gente percebe logo o capítulo 37, a gente é lembrado que José, no contexto da família, ele é fortemente odiado pelos seus irmãos. Se você abrir na sua Bíblia aí no capítulo 37, eu chamo a sua atenção para 3 versículos, o versículo de número 4, o versículo 5 e o versículo 8, que nesse contexto, o texto sagrado diz que José foi fortemente, por 3 vezes o autor sagrado está dizendo que os irmãos de José o odiaram. E o verbo aqui usado em Gênesis capítulo 37 dá a ideia de uma ação contínua, ou seja, não é um ódio de um dia, não é um ódio de uma semana, continuamente os irmãos de José o odiaram, um ódio forte, profundo, intenso. E se a gente perceber, no verso de número 11, no capítulo 37 ainda, a gente vai olhar e o autor sagrado diz que José não era apenas odiado, ele era invejado.
Porque o autor sagrado diz que seus irmãos tiveram ciúmes dele. No contexto familiar, José está sendo fortemente odiado e ele está sendo alvo de inveja. E esse ódio, essa inveja chega ao cúmulo de fazer com que os seus irmãos o vendam para ser escravo. A gente fica sabendo isso no final do capítulo 37. Eles planejam e eles vendem os seus irmãos. E essa primeira cena da vida de José se fecha. E aí a gente fica sabendo, e aí eu entendo também, que essa primeira cena de José, da vida de José, me ensina que na caminhada de José ele teve que lidar com injustiça, com abuso de poder, violência e traição. Ele é um jovem apenas de 17 anos. E ele já tem que se lidar com injustiça, abuso de poder, violência, e ele está sendo traído não por estranhos, não por amigos, mas pelos seus irmãos. Uma outra cena se abre na vida de José. E a gente fica sabendo lá, à luz de Gênesis capítulo 39, que ele é vendido para um homem chamado Potifar. E na casa de Potifar, Deus abençoa José e ele prospera. E quando ele prospera e sobe de cargo, a mulher de Potifar começa a colocar olho em José. A gente fica sabendo, à luz de Gênesis 39, 7, que ela diz assim: a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Perceba comigo as palavras. O verso diz: a mulher do seu senhor. Aqui tem uma relação de poder. Ela é a mulher do dono de José. E ela abusa desse poder para tentar levar José para a cama. Veja comigo que quando ela diz, deite-se comigo, aqui você tem um assédio sexual. Se a gente caminhar um pouquinho mais, a partir do verso de número 14, ela, depois de armar um plano e ver que José foge, ela chega tanto para os seus criados quanto para o seu marido, ela diz assim: veja, este hebreu. Quando ela usa essa expressão, este hebreu, aqui tem um tom de preconceito. A etnia de José é citada com um tom pejorativo. Este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim. Calúnia. Esse homem está sendo alvo de abuso de poder. Esse homem está sendo alvo de assédio sexual no seu ambiente de trabalho. Esse homem está sendo alvo de preconceito. Esse homem está sendo alvo de calúnia, de difamação. A sua honra está sendo tocada. A sua honra está sendo manchada. E aí no verso 17, mais uma vez ela diz: aquele escravo hebreu, falando para o seu marido, que você nos trouxe, aproximou-se de mim para me insultar. A segunda cena de José fecha com mais abuso de poder, assédio sexual, preconceito, calúnia e injustiça. Não mais agora no meio da sua família, mas agora num outro contexto, num contexto profissional. Esse homem está tendo a sua mente, a sua psique, a sua vida sendo bombardeada por injustiças, por abuso, preconceito, calúnio. Essa é a caminhada desse homem. Uma terceira cena se abre na vida de José, no capítulo 40, porque Potifar coloca José na cadeia e a gente fica sabendo que na prisão do rei, José interpreta um sonho de um dos oficiais de Faraó. E aí depois José chega para ele e diz assim: olha, quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao Faraó e tire-me dessa prisão. José acabou de ajudar o oficial que estava aflito, estava triste, estava abatido. E José pede um favor em troca: olha, lembre-se de mim quando você for restituído ao seu cargo, à sua posição. Lembre de mim porque eu estou aqui de forma injusta. Eu não fiz nada para estar aqui. No entanto, o verso de número 23 do capítulo 40 diz assim: o chefe dos copeiros, porém, e o porém aí dá um contraste, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele.
Talvez José aqui tenha, na casa dos seus 20, 25 anos, e ele já viveu muita coisa. Ele já foi alvo de injustiça, de violência dos seus irmãos, ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi abusado sexualmente, foi assediado sexualmente pela esposa do seu patrão, foi caluniado, foi alvo de preconceito e agora está sendo alvo de ingratidão. A caminhada de José não é uma caminhada simples. E a gente pode parar para pensar, será que a caminhada de José não representa, não figura, não serve como uma estrutura para identificar, para definir, para ilustrar a natureza da caminhada daqueles que servem, daqueles que andam, daqueles que decidem viver para a glória de Deus? Será que aquilo que José passou, será que as tragédias que ele passou, as desventuras que ele atravessou, os dissabores que ele teve que enfrentar até aqui, talvez, quem sabe, não seja para nós um arquétipo de tudo aquilo que nós passamos, de tudo aquilo que os irmãos, os leitores do livro de Hebreus não estavam passando. E é por isso que o autor de Hebreus faz menção da vida de José, dizendo, olha, o que vocês estão passando, José passou também. Talvez eu esteja falando aqui nessa noite para pessoas que foi sim alvo de ingratidão, de você investir anos na direção de uma pessoa, na direção de um filho, na direção de um cônjuge, na direção de um amigo, na direção de uma ovelha, na direção de um irmão, e no momento em que você mais precisou daquela pessoa, ela virou as costas, ela foi embora. Talvez eu estou falando aqui de pessoas que foi vítima de abuso de poder, seja no seu ambiente de trabalho, abuso moral, abuso psicológico. Talvez eu esteja falando aqui para homens e mulheres que na sua infância foram abusados sexualmente, são assediados nas escolas, nas faculdades, no ambiente de trabalho. Talvez eu esteja falando aqui nessa noite para pessoas que ao longo da sua caminhada para viver para a glória de Deus, teve que se deparar com traição. A traição de um cônjuge, a traição de um amigo, a traição de um colega de trabalho que você o ajudou tanto e de repente você ficou sabendo que ele estava lhe sabotando e puxando o seu tapete. Como é, queridos amados irmãos, que esse homem chamado José e nós, no século 21, podemos viver para a glória de Deus, mesmo passando, ou mesmo atravessando, ou mesmo trafegando por essa jornada, como o pastor Davi falou mais cedo. Nós estamos peregrinando, e essa peregrinação não é simples, não é fácil, ela é complexa, ela é cheia de desafios, ela é cheia de dissabores. Como é que esse homem chega no final da vida dele com esperança? O que alimenta esse homem para que ele não chegue no final da sua vida amargurado, ranzinza, com a sua alma azeda? Nós estamos assistindo, queridos amados irmãos, e isso está evidente nos dados do IBGE. São mais de 4% de brasileiros que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, mas abortaram a sua caminhada comunitária. Eles não querem mais saber de caminhar comunitariamente, não querem saber de igreja, porque se decepcionaram com líderes, porque se decepcionaram com irmãos. Por que nós, às vezes até mesmo debaixo do teto das igrejas, caminhando na igreja, fazendo parte de uma comunidade local, nós estamos na igreja, mas a nossa alma infartou, não tem mais esperança, não tem mais paixão por Jesus, não tem mais sede de Jesus, não tem mais fome por Jesus.
Não tem mais a convicção de viver para a glória de Deus, e viver para a glória de Deus é colocar toda a nossa vida, o que temos, o que somos, o que pensamos, o que sentimos, diante do nosso Deus. A nossa vida tem um alvo, e o alvo é a glória de Deus. Mas quando a gente se deixa influenciar, inundar pelas decepções da vida, a gente se azeda, e a gente pode estar na igreja, sentado em um dos bancos da igreja, mas a nossa vida não é mais para a glória de Deus. E eu penso que o que fez com que José não tivesse a sua alma infartada e chegasse até o fim dos seus dias com esperança, foi uma convicção que o levou a 3 decisões. E a convicção de José é que, apesar das dificuldades, apesar dos dissabores, Deus estava com ele. Eu não vou falar aqui todas as cenas, por conta do horário, todas as cenas que nós podemos identificar a presença de Deus em todos os passos de José, mas eu quero chamar a sua atenção em 2 cenas pontuais. A primeira cena, capítulo de número 39, José na casa de Potifar, depois de ser traído, depois de ter sido alvo de abuso de poder dos seus irmãos, traído pelos seus irmãos, violentado, alvo de ódio, de animosidade pelos seus irmãos, diz o texto sagrado, Gênesis capítulo 39, verso 2, verso 3, verso 5, diz assim: o Senhor estava com José, Gênesis 39, 2, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Segue comigo agora para o verso de número 3. Quando quando Potifar percebeu que o Senhor estava com ele, José, a casa do egípcio, ou melhor, quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agora vai comigo para o verso 5. E o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía. Eu sei que você sabe que em Gênesis a expressão bênção é muito importante, porque Deus havia prometido a Abraão que ele seria uma bênção viva, e a gente vai percebendo que essa bênção passa de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, e essa bênção agora está com José. E o fato de Deus estar abençoando José significa que Deus está com José. A presença de Deus está acompanhando, a mesma presença que conduziu Abraão, que conduziu Isaac, que conduziu na jornada de Jacó, agora está conduzindo José. Deus está com José. A despeito das dificuldades, a despeito das circunstâncias, a revelia da situação em que ele está, de tudo que ele sofreu, mas Deus está com ele. E perceba comigo, conforme o autor aqui traz o verbo estar aqui não é sinal de pontual. Deus esteve com José um dia. Deus estava. Porque o autor de Gênesis está escrevendo do futuro. E quando ele olha para trás, para a vida de José, ele diz: todos os dias Deus estava com este homem. Todos os dias o Senhor estava com José. Todos os ambientes Deus estava com José. Todas as circunstâncias Deus estava com José. Deus estava com José. E a bênção de Deus acompanhava este homem, a ponto de Potifar perceber. Agora veja comigo uma outra cena, bem dramática também. Agora José está na prisão, está caminhando para a prisão, porque diante do relato da esposa de Potifar, de que José a havia abusado, assediado, José acredita logo na esposa. E aí Gênesis 39, verso 20, a parte B, e o verso 21, diz assim, interessante essa passagem. José ficou na prisão, mas, na minha versão traz um mais, o Senhor estava com ele. Perceba o contraste, meus irmãos. José aqui acabara de ser caluniado, assediado, vítima de preconceito, tendo a sua mente bombardeada por toda aquela cena, por todas aquelas palavras de violência. Talvez, quem sabe, ele foi agredido por Potifar. E ele foi colocado na prisão de forma injusta. E o texto está dizendo, José ficou na prisão,
Na perspectiva humana, José foi para o fundo do poço, ele foi para a prisão, mas o autor sagrado destaca uma conjunção adversativa, mas, porém, contudo, todavia, o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, diz o texto sagrado. E a palavra bondade aqui você conhece bem, é a palavra hebraica hesed. E hesed, por exemplo, Martinho Lutero traduzia como graça. Em outras palavras, o texto está dizendo o seguinte: José foi para a prisão, mas o Senhor o tratou com graça. Mas o Senhor o tratou com bondade. O Senhor estava com ele e o tratava com graça, com bondade. Segue comigo para o verso 23 de Gênesis 39, porque o texto ainda diz: porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito. Esse homem está sendo acompanhado por Deus, é a presença de Deus, é a consciência de que Deus está com esse homem, está em todos os passos de José, e o está o tratando com graça e com bondade, que faz com que José persevere, que faz com que José caminhe, que faz com que José tome decisões para a glória de Deus. É o fato de eu e você termos a consciência de que em todos os momentos da nossa vida, em todos eles, que Deus está conosco, de que Deus está na nossa casa, de que Deus está conduzindo o nosso casamento, não importa a crise que nós estejamos, de que Deus está conduzindo os nossos filhos, mesmo que no atual momento Ele tenha colocado no balde do lixo todos os nossos ensinamentos e orientações. É o fato de nós sabermos e termos a consciência de que na nossa caminhada ministerial, na nossa vocação, no nosso chamado, mesmo enfrentando oposições, mesmo se deparando com portas fechadas, mesmo enfrentando dificuldades de sabores e intempéries, que Deus está conosco, é que nos faz perseverarmos para a glória de Deus, é que nos reanima, é que nos preenche de esperança, para que a gente não desista, para que a gente continue. E continue em que perspectiva, pastor? Continue na perspectiva de que se Deus está comigo, e Ele está comigo, para que eu viva para a glória dEle. E viver para a glória de Deus é tomar decisões importantíssimas na nossa caminhada, e José faz isso. Porque o fato dele ter a consciência de que Deus está com ele, o leva a tomar decisões. Diante de toda essa confusão e esse caos que a vida dele está inserido, ele toma decisões pontuais, e essas decisões talvez eu e você tenhamos que tomar ao longo da nossa caminhada. Eu queria destacar 3. A gente poderia enumerar outras, mas a gente pode identificar claramente 3 decisões de José. O fato de Deus estar com ele. Em primeiro lugar, diante das injustiças, abusos, violências, traições, ingratidão, a vida de José me ensina que o melhor caminho é o perdão. Diante de injustiças, abusos, violências, traições e ingratidão, opte sempre pelo perdão. Leia comigo, por exemplo, Gênesis 41, verso 51. Porque quando José tem o seu primeiro filho, ele coloca o seu filho, o nome do seu filho, Manassés. E o texto sagrado traz para nós a informação do porquê José colocou o seu filho, o nome do seu filho Manassés. O texto diz: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Talvez na mente daquele homem ele imaginava: eu nunca mais vou ver meu pai, eu nunca mais vou ver meus irmãos, os meus desafetos, aquelas pessoas que há 13 anos atrás me traíram, me venderam, abusaram de poder, me colocaram na sarjeta. E de repente José encontra com seus irmãos. A gente fica sabendo disso em Gênesis 45. E no verso de número 3, diz assim, Gênesis 45. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Verso 4.
E aí José, no verso 4, diz assim: cheguem mais perto. Essa é a linguagem de reconciliação. Essa é uma linguagem de perdão. Cheguem mais perto. Disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Perceba, meus irmãos, José aqui não apaga, não esconde o que os irmãos fizeram contra ele. Ele diz claramente: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. José sabe o que eles fizeram. Não tem como deletar isso da mente dele. Assim como não tem como deletar da nossa mente as afrontas, as amarguras, os dissabores, as traições, a ingratidão que nós fomos alvo, não tem como deletar. José me ensina aqui que, diante de desencontros relacionais, a gente precisa ser sincero e falar: olha, vocês fizeram isso contra mim, vocês me venderam para o Egito, vocês me traíram, vocês sabotaram a minha juventude, vocês arrebentaram a minha vida, vocês me venderam para o Egito. Mas segue comigo para o texto, porque o verso 5 diz: agora. E eu penso que esse agora é uma virada de página. Vocês me venderam para o Egito, mas agora é diferente. O verso 5 diz: agora, nesse exato momento, nesse exato estágio da nossa relação, agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Perceba o que está acontecendo aqui, meus irmãos. José não esconde dos seus irmãos o que eles fizeram, mas ele está dizendo o seguinte: agora não se culpem, não se afligem, porque perdão é literalmente tirar a culpa do outro e colocar para si. Porque enquanto a culpa estiver no outro, enquanto a gente ainda cobrar a dívida do outro, não tem perdão. Enquanto a gente não morrer para as ofensas que o outro nos causou, enquanto a gente não sepultar as amarguras que o outro nos causou, não tem como a gente ressuscitar para a glória de Deus. Perdão é sempre um movimento de morte e de ressurreição. Foi assim que Deus fez conosco. Foi assim que Jesus fez com você. Foi assim que Jesus fez comigo, foi assim que Jesus fez com a Igreja Batista da Graça. Ele não fica lançando sobre nós, Ele não fica lançando sobre os seus filhos a todas as nossas dívidas, os nossos erros, as nossas pisadas na bola. Não! Ele nos perdoou na cruz do Calvário, ponto final. Agora vocês podem viver sem se afligir, sem culpa, na liberdade dos filhos de Deus. Por quê? Porque eu perdoei vocês. E Jesus chega para nós e diz: então, se você foi alvo desse perdão e você quer viver para a minha glória, por que você não consegue perdoar o seu cônjuge? Por que você não consegue perdoar o seu pai, a sua mãe? Por que você ainda fica aquecendo no seu coração, na sua alma, um ressentimento, uma amargura para o seu irmão, que você congrega na mesma igreja e não se fala e não se bica? Como é que nós vamos viver para a glória de Deus se não há reconciliação, se não há perdão? Se nós queremos viver a nossa vida em perseverança, peregrinando aqui nesta terra para a glória de Deus, nós precisamos reproduzir o perdão de Jesus nas nossas vidas, perdoar as nossas ovelhas, perdoar os nossos pastores, perdoar os nossos cônjuges, o nosso colega de trabalho, o nosso patrão, os nossos empregados. Perdão. E José me ensina, e José nos ensina, que não tem como chegar no final da vida em esperança, em alegria, se a gente não conseguir perdoar. Tem muita gente que chega na velhice, na idade, no final da vida, da trajetória da peregrinação, amargurados. O coração é um lixo. É uma sepultura, onde ele foi matando cada pessoa. Não tem perdão. Segue comigo, porque além do perdão, José vai me ensinar uma segunda lição. Se nós queremos viver para a glória de Deus, diante das tentações e assédios, para transigir os valores de Deus, opte pela integridade.
Porque eu e você, nós vamos ser tentados. Eu e você, nós vamos ser assediados, assim como José foi. Em vários níveis. Talvez em áreas diferentes. Em contextos diferentes. Com valores diferentes. Mas nós vamos ser tentados e assediados a transigir os valores de Deus. Veja comigo no capítulo 39 de Gênesis. A grande tentação, uma das grandes tentações na caminhada de José, que diante do assédio, contumaz da mulher de Potifar, o verso 7 diz, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo, convidando, venha, deite-se comigo. José poderia pensar aqui na conveniência de manter a sua posição de mordomo-mor da casa de Potifar. O que importa? Eu estou longe da minha casa, estou longe da minha família, não tem ninguém aqui para me dedurar. Se eu não me deitar com essa mulher vai me entregar para o marido dela e eu vou perder a minha posição, eu posso ser rebaixado, eu posso perder o cargo, eu posso perder o prestígio aqui na casa do meu Senhor. Que custa eu me deitar com essa mulher? O texto sagrado diz no verso de número 8, que José toma uma decisão, mas ele se recusou. José tomou uma decisão, ele se recusou, caminhe comigo ainda, meu senhor, ele está falando de Potifar, não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados, isso é lealdade. Meu senhor Potifar colocou todas as coisas debaixo do meu domínio, do meu poder, menos você, isso é lealdade. Isso é integridade. Caminhe comigo ainda, verso de número 9. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso contra o meu Senhor e pecar contra Deus? Porque todo pecado, acima de tudo, é pecado contra Deus. Todas as vezes que negociamos a palavra, todas as vezes que negociamos os valores do Evangelho, pensando em nossa conveniência, pensando em satisfazer as nossas vontades, os nossos interesses, sejam eles quais forem, todas as vezes que caminhamos na direção do eu, nós estamos transgredindo, nós estamos pecando contra Deus, e se nós pecamos contra Deus, nós não estamos vivendo para a glória de Deus, nós precisamos resistir fortemente os assédios e as tentações. José fecha o seu coração, ele se recusa. Vá comigo ainda no verso de número 10 para a gente perceber, ainda assim, embora ela insistisse, porque ela não ficou satisfeita na primeira negação. Ela insistisse, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Detalhe, o segundo passo, José ele nega, ele recusa e ele evita ficar perto. Tem muita gente que fica flertando com o pecado, fica flertando com janelas que vai nos conduzir ao pecado. Talvez, quem sabe, flertando com ambientes, com amizades, com redes sociais, com contatos, que não necessariamente é pecado em si, mas abre a oportunidade da gente entrar, da gente cair, da gente pecar e negociar os valores de Deus. Ele evitava, ele era prudente, ele avaliava, ele raciocinava. Não, aqui eu não posso ficar. Se eu ficar sozinho com essa mulher, é uma oportunidade. Então ele sempre, talvez, quem sabe, sempre trazia um outro subservo para estar com ele. Não andava só na casa de Potifar. O texto diz, ele evitava ficar perto dela. E aí o verso 11 diz, um dia ele entrou na casa para fazer suas atividades. E nenhum dos empregados ali se encontrava. Verso 12, ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo, volte-se, deite comigo. E ele fugiu. Existem situações na nossa vida que nós precisamos fugir. Se nós queremos viver para a glória de Deus, existem situações que nós
precisamos fugir. Tem muito crente caindo, tem muito crente flertando com os valores e os princípios da palavra de Deus, porque ele não tem condição nenhuma de ter redes sociais. Se você não tem condição de ter redes sociais, fuja. Tem muito casamento sendo destruído, tem muitos filhos tendo a mente bombardeada pelas redes sociais, pelo celular, porque os pais não conseguem simplesmente tirar esse aparelho da mão deles e dizer assim, ó, existe um limite, e se você não respeitar esse limite, eu vou ter que arrancar ele da sua mão e você vai ficar sem usá-lo. Às vezes é um amigo que você caminha com ele, ou uma amiga que você caminha com ela, e ela mais te influencia do que você influencia ele, não dá para caminhar junto, fuja. Meus queridos e amados irmãos, se existe algo que tanto flerta o nosso coração nos nossos dias para manchar a grande obra que Deus está fazendo em nós, é o pecado. O pecado, ele não apenas nos esfria, o pecado, ele nos tira da jornada, da peregrinação do reino de Deus, ele arrebenta a nossa vida. E não tem como viver para a glória de Deus namorando com o pecado. E José faz, ele foge diante das tentações e assédios. Ele optou pela integridade, mesmo recebendo as piores consequências. E por último, para a gente ir para casa, diante dos sofrimentos, tragédias e desencontros da vida, opte sempre pela perspectiva divina. Opte sempre em enxergar a vida, não pelas lentes das circunstâncias, mas pelas lentes da soberania de Deus. Leia comigo o capítulo 45, o verso 4, verso 5. O texto sagrado diz assim: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Agora vai comigo no capítulo 50, verso 20 e 21. José diz assim, 50, 20 e 21. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhe falou amavelmente. O que esse homem está fazendo aqui, queridos? Esse homem está interpretando as dificuldades da vida, os sofrimentos da vida, as crises da vida, pela perspectiva de Deus. Ele está olhando por tudo aquilo que ele passou ao longo da sua caminhada. E ele está dizendo, tudo teve um propósito, tudo estava a providência de Deus, a graça de Deus, a soberania de Deus, a mão onipotente de Deus, direcionando a minha vida, direcionando os meus passos. Esse homem crê que Deus é aquele que tem a sua vida em suas mãos e nada nem ninguém pode frustrar os planos de Deus na vida daqueles que decidem viver para a glória do nome do Senhor. Ele olha para as dificuldades, ele olha para as intempéries e ele vê, não, é Deus cumprindo os seus planos, é Deus direcionando os meus passos. Eu me recordo aqui agora de uma ilustração que eu li no livro do Gary Chapman. Gary Chapman é um terapeuta familiar e ele escreveu vários livros, inclusive em português. Talvez o mais famoso deles é As 5 Linguagens do Amor. E Gary Chapman disse em um desses livros que quando ele era criança, a sua mãe estava bordando. E ele olhava assim, o lado inverso do bordado, de baixo para cima. E ele via muitas linhas soltas. Ele não entendia o que aquela mulher estava bordando, o que a sua mãe estava fazendo. Não tinha sentido, não tinha harmonia, não tinha beleza. E aí então ele perguntou, minha mãe, o que você está fazendo? E a mãe falou, estou bordando, meu filho. Mas ele não entendia, minha mãe, o que você está fazendo? Eu estou bordando. E aí então a mãe pega ele, coloca ele ao volta da mesa e mostra para ele aqui, meu filho, o bordado
do lado direito. E Gary Chapman diz que naquele momento ele entendeu que talvez muitas circunstâncias que o homem, uma mulher de Deus, ele enfrenta na vida é como um bordado pelo inverso. A gente não entende. A gente não entende porque a gente foi alvo de ingratidão. A gente não entende uma traição. A gente não entende porque a gente foi demitido. A gente não entende porque que um negócio não foi para frente. A gente não entende porque muitas das dificuldades que a gente enfrenta no ministério. A gente não entende muitas vezes porque que a gente investe tempo na vida de outras pessoas e parece que quanto mais a gente fala, menos a pessoa entende. A gente não entende um luto, a perda de um filho, a morte de um pai, de uma mãe. A gente não entende. Mas Gary Chapman escreve dizendo o seguinte: haverá um dia que Deus vai nos colocar em volta da sua presença e vai dizer que todas as coisas que nos aconteceram, boas ou ruins, serviram para o bem daqueles que amam a Deus. Se a gente olhar para a vida pelas lentes humanas, a gente vai ver que a vida de José e de tantos e tantos outros homens foi um fracasso. Foi um fracasso. Se a gente olhar para as nossas vidas e focar os nossos olhos nas crises, nas dificuldades, a gente desiste. A gente para. A gente deixa a vocação. A gente deixa o ministério. A gente aborta um casamento. A gente desiste de caminhar junto com o filho e de ensinar aquele filho o caminho do Senhor. Se a gente entender que as dificuldades da vida, é elas que determinam quem nós somos e como a gente deve responder à vida, a gente não vai conseguir viver para a glória de Deus. Mas quando a gente olha que nas circunstâncias da vida, mesmo as piores, mesmo nas crises, mesmo nos momentos difíceis, Deus está guiando o seu povo, Deus está guiando a sua vida, Deus está guiando você na sua caminhada, na sua jornada, e Ele não abre mão de você, não abre mão da sua vida, a sua família, a sua história está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. A gente continua perseverando para a glória do nome do Senhor, porque é Deus que está guiando, e José tem certeza disso. E ele diz, no final do capítulo 50, os 2 versículos que nós lemos, ele diz: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O que José está dizendo aqui, queridos, é que Deus, em parte, cumpriu o que ele havia prometido a Abraão. Porque você recorda que em Abraão, Gênesis capítulo 12, verso 3, Deus havia dito a Abraão que por meio de você, Deus falando para Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. E Deus usa todo o sofrimento de José para colocar esse homem como um oficial no Egito, governador do Egito, para abençoar nações, para preservar a vida de nações. Deus usa o sofrimento de José, a história triste de José, para conduzir esse homem para preservar vida de nações. E eu lhe pergunto, será que a história de José não está apontando para a história de um homem que também, por meio do sofrimento, não abençoou nações, povos? A vida de José está apontando para o que Cristo, anos depois, muito tempo anos depois, fez por cada um de nós. Porque o texto de Isaías 53, verso de número 3, diz que o nosso Senhor, talvez o cumprimento deste homem chamado José, como antítipo de José, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Como José foi, homem de dores e experimentado no sofrimento. Verso 5, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. E o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados.
Jesus é o verdadeiro descendente de Abraão, que entraria na história. E por meio do seu sofrimento, suas dores, ele também foi traído. Ele também foi caluniado, assim como José. Ele também foi alvo de abuso de poder, poder religioso, poder político. Mas por meio de todas essas dores, todo esse sofrimento, naquela cruz, ele nos abençoou. Ele nos trouxe perdão. Ele nos trouxe graça. Nós que estávamos perdidos. E quando um homem e uma mulher entendem essa graça, não tem como este homem e essa mulher não viver para a glória de Deus. Deus, ele está te constrangendo nessa noite. Deus, ele está me constrangindo nessa noite. Diante da manifestação de tanto amor, de tanta graça, de tanta misericórdia. Que tipo de vida eu e você devemos ter? Qual deve ser o propósito da nossa vida? Qual deve ser o fundamento da nossa caminhada? Vamos continuar vivendo para nós mesmos? Vamos continuar vivendo para os nossos próprios interesses? Uma das coisas, pastor Davi, eu não sei se aqui acontece, tomara que não, mas lá na comunidade que eu estou pastoreando, existe uma tal de correria. Cadê você, fulano? Como é que está você? Eu estou na correria. E eu falei assim, meu Deus, as pessoas estão correndo, mas estão correndo para que direção? Quais são os interesses dessa correria? Quais são os valores que têm norteado essa correria? E via de regra, essa correria só aponta para si mesmo. E nessa noite nós estamos sendo desafiados, essa festividade está nos desafiando a correr a corrida do reino de Deus, para a glória do nome do Senhor. Foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que Ele morreu na cruz. Que Ele tenha graça sobre nós e nos ajude.